Os processos e métodos de agricultura foram refinados por outras ciências mecânicas e biológicas desde a sua criação. E neste contexto entra o desenvolvimento da biotecnologia. Francisco, dá uma explicada para Mato Grosso o que vem a ser a biotecnologia. Bom, é um tema uma palavra usada hoje, mas é difícil a definição. Existem várias definições de biotecnologia. Vou tentar usar uma mais simples aqui que consiga explicar o que é. Na verdade, a biotecnologia são métodos tecnológicos usados nos seres vivos para alterar e melhorar eles para utilidades para a saúde, para a agricultura, para melhorar a nossa vida, vamos dizer assim. Então são tecnologias usadas em seres vivos para melhorar o desempenho deles. E como é que está sendo aplicado aqui em Mato Grosso? Bom, a biotecnologia aqui, hoje a gente tem mais exposto aí a soja, que já tem eventos biotecnológicos que são resistência a herbicidas, já sendo utilizados há quase 7 anos, 8 anos já, vai para uma década. O algodão com biotecnologia resistente a insetos e resistente a herbicidas também já está sendo utilizado e tem facilitado a vida do produtor rural. Dá para você, quando você coloca essa facilitação, dá para você exemplificar no que ela contribui para o produtor? Bom, no caso vamos exemplificar aí herbicidas, né? Existem ervas de difícil controle. Quando você planta uma lavoura, você tem que controlar ervas invasoras, que nós chamamos, que é o que vem junto com a lavoura. Certo. Né? E existem alguns tipos de herbicidas que são mais complexos da utilização, o estágio da erva invasora tem que estar no estágio correto, né? Uma aplicação tem que ser no clima adequado. Né? Com a resistência a um herbicida, que é o glifosato, por exemplo, na soja, a facilidade de controle da erva é muito maior, a janela de aplicação aumenta, o controle é mais eficiente, enfim, traz uma tranquilidade para o produtor. Ele não precisa ficar tão focado nesse processo dentro da lavoura. Por que a cada produção se ouve, pelo menos são os comentários, se ouve falar numa nova doença, nova situação que força a despesa do agricultor, Francisco? Como eu disse, na verdade, a monocultura, que o nosso estado não vou falar que é obrigado a fazer, mas que nós temos a condição econômica nos leva a ter praticamente uma monocultura, uma sucessão de culturas, que seriam soja, milho e algodão, né? Mas vamos por aí que soja e milho seriam a sucessão de cultura que todo ano está sendo plantada. Essa monocultura, ela traz desequilíbrio e ela traz cada vez mais pragas, mais doenças. O Brasil está exportando hoje tecnologia? Para que país? Na verdade, a África hoje tem um microclima, um clima parecido com o do Brasil. Né? E existe sim um acordo entre países, a Angola eu acredito que seja um pouco adiantado, e outros países também querendo pegar a tecnologia brasileira aí para exportar para outros países, a tecnologia de produção. A Embrapa está adiantada nesse processo aí, está fazendo parcerias com outros países. Quando você coloca a Embrapa, mexe, porque a Embrapa hoje, existe a Embrapa Mato Grosso que ela está instalada lá em Sinop. Agora há pouco tempo é que houve a sua inauguração e, consequentemente, uma expectativa maior na classe produtora. Mas, além da Embrapa, há pouco tempo eu entrevistei um médico cardiologista que ele dizia da questão da falta de investimento da ciência. Como é que está essa situação do investimento na agricultura? Bom, a agricultura hoje é o carro-chefe, pelo menos falando em balança comercial no Brasil, é o que está pondo a balança comercial brasileira para cima. Eu diria com relação, por exemplo, a pesquisadores, está tendo grandes investimentos? Existe o investimento em pesquisadores, eu acredito que é aquém do que deveria ser, não só na agricultura, como em qualquer setor. Porém, a agricultura, por esse motivo de estar sendo rentável nos últimos anos, e tem essa perspectiva de aumento de população mundial, de necessidade de segurança alimentar, eu acredito que a agricultura está um pouco menos defasada do que os outros setores, né, no Brasil. Certo. Né, mas eu acho que carece mais investimento e carece mais estudos, mais pesquisadores, mais incentivo a pesquisas, a universidades. A Embrapa também ela tem um bom orçamento, porém ela precisa realmente ser incentivada.
Qual o país mundial que realmente a pesquisa com relação à agricultura é perfeita? Tem alguma? Bom, vou dar um exemplo. O número de patentes de propriedade intelectual adquiridas pelo Brasil ou registradas pelo Brasil é muito, muito menor do que os Estados Unidos, que hoje está na ponta dos registros de propriedade intelectual. Isso daí nada mais reflete do que o investimento em pesquisa, em inovação, em descobrimento. Então, nós estamos, ao invés de melhorar o nosso nível de descobrimento, está piorando. Enquanto os Estados Unidos, a China aumentam, os países da Europa aumentam o nível de descobrimento, nós estamos estagnados ou diminuindo. Isso daí reflete na falta de investimento em pesquisa. Mas como é que você pode... O país hoje é classificado... Como é que é a classificação do Brasil hoje e a classificação dos Estados Unidos na produção? A produção o Brasil era inferior, vamos dizer, no nível, vamos falar em soja, claro. Há 10 anos atrás aí produzia menos que os Estados Unidos, hoje está igual, Está igual. Então, como eu disse, dentro dos negócios, a agricultura foi a que mais evoluiu. Certo. Mas a minha pergunta, meu comparativo é, como é que pode, há uma explicação para isso? Como é que pode os Estados Unidos, por exemplo, ter mais investimento científico, de pesquisas, o país menos e o Brasil está chegando no pé dos Estados Unidos na produção? Tem uma explicação para isso? Sim, tem. As nossas condições, as condições de clima, as condições de solo não, que eles têm solo melhor que o nosso, mas nós aprendemos a trabalhar com nossa baixa fertilidade, vamos dizer assim. O investimento é maior, porém estamos chegando em altas produtividades. O melhoramento genético está causando realmente um aumento e um impacto na produção. Nós estamos crescendo aí, em média, 2 a 3% ao ano em produtividade. Esse crescimento nosso está incomodando o mundo? Tem 2 pontos, Incomodam os países concorrentes, vamos dizer, que podem perder competitividade, E, por outro lado, agradam, porque é uma segurança alimentar, queira ou não queira, temos condições de produzir alimento para o mundo, Então, tem os 2 lados. A parte mais comercial, de mercado, pode não agradar, mas a parte de alimentação, de oferta de alimentos, agrada. Por que o Brasil, a classe produtora, se nós temos tudo isso, nós temos o solo, nós estamos encostando nos Estados Unidos na produção agrícola, mesmo com falta de investimento na área de pesquisa, por que os agricultores brasileiros, quando é para vender o seu produto, sofrem violentamente? Muitas vezes, e aí o desenvolvimento na área também, vamos dizer, de investimentos, de projeção, são melhores do que o Brasil e ele sofre para a venda dos seus produtos. O brasileiro... Eu tomo a liberdade, no início da produção do milho safrinha, só tinha uma empresa que estava comprando milho na região norte de Mato Grosso. Apenas uma. Posteriormente, o preço subiu. Os coitados dos agricultores venderam o seu produto, venderam o milho. Quando foi para entregar, todas as empresas estão comprando o milho com um preço maior do que aquilo que vendeu. Não é um estelionato que aplicam em cima do agricultor? São vários fatores, vou falar que existia porque está melhorando muito, a classe era muito desunida, vamos dizer assim, a classe agricultora era desunida. Agora estão surgindo recentemente a ProSoja para organizar o setor da soja, a AMPA, que é a Associação Mato Grossense de Produtores de Algodão, para estruturar o setor de algodão. Enfim, as associações estão tendo uma participação um pouco maior e tende a melhorar. Existe a dependência do mercado internacional, que é difícil prever, que é uma coisa realmente, nem as grandes empresas conseguem uma projeção muito para frente, é uma coisa bem pontual, então é difícil acertar, vamos dizer. Pode vender um preço, tá bom hoje, amanhã pode ser esse preço que eu vendi bom, pode ser ruim. E pode ser ao contrário também, eu vendi num preço, achei que era ruim e foi um preço bom, então é difícil. E o que eu acho que mais pega no Estado, principalmente no Estado, no Brasil inteiro, mas o Estado sofre mais é a parte logística. Nosso produto é desvalorizado. Nós vamos falar um bloco sobre isso. Há pouco tempo eu entrevistava o ex-ministro Alisson Paulinelli e ele dizia que o que está faltando na agricultura brasileira é a organização dos agricultores. Ele dizia, eles sabem trabalhar, eles entendem da produção, mas são desorganizados. Você concorda com isso? Eu não vou falar desorganizados,
mas na verdade eram desunidos. Eu estava falando eram porque tem ações como a ProSoja, que é a Associação dos Produtores de Soja, que está tendo vamos dizer, tomando uma liderança aí de unir esses agricultores. Mas a realidade é que os agricultores realmente conseguem trabalhar muito bem dentro da propriedade e da porteira para fora as dificuldades são maiores. Ok. O que gera mais lucro? O grão transgênico ou o convencional? Quais as vantagens de cada um? A resposta depois do intervalo. Fique com a gente, é um instante só. Fique sabendo sem censura. Um oferecimento. O que você precisa comunicar? Interessante para quem precisa saber. BW Assessoria de Comunicação. A saída do homem do campo em busca de melhores condições de vida nas cidades fez com que houvesse a necessidade de mecanização e automação das atividades no campo, substituindo a mão de obra pelas máquinas.